Fórmula 1 2026 nem começou, mas já temos a primeira polêmica. Nesse vídeo você vai compreender a controvérsia do artigo C5.4.3 que envolve Mercedes e Red Bull Powertrains com relação à taxa de compressão do motor. Você sabe que motor é um componente que mudou radicalmente no regulamento para essa temporada, portanto esse vídeo vai esclarecer tudo. Já merece que você deixe o seu like se você já é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, assiste para você ver como vale a pena conhecer os conteúdos do Fórmula Brum. Bora para mais um vídeo nesse início da temporada da Fórmula 1 2026. Motores, chassis foram dois componentes que mudaram muito nessa temporada e eu tenho esse conteúdo, o carro da Fórmula 1 2026 explicado, vai ficar na descrição e no final desse vídeo também. Mas além disso, eu tenho esse material que eu também vou deixar na descrição, que é o motor da Fórmula 1 explicado, todos os componentes, inclusive muitos componentes, principalmente dessa parte de motores a combustão, que você tem no seu carro de rua. Portanto, assistindo esse material aqui no canal, você vai conhecer muita coisa que inclusive serve até para o seu dia a dia. Você que tem o seu carro a combustão vai conhecer muito desse material. Mas por falar em motor a combustão, a chamada controvérsia do artigo C5.4.3 envolve a chamada taxa de compressão dos cilindros e Mercedes e Red Bull Powertrains encontraram uma zona cinzenta que já está dando controvérsia. O artigo diz o seguinte: nenhum cilindro do motor deve ter uma taxa de compressão superior a 16. O procedimento de medição deve ser detalhado por cada fabricante de motores no documento, aí ele diz qual é o regulamento, e realizado em temperaturas externas. Grave bem essa expressão temperaturas externas, porque aqui está a zona cinzenta dessa questão. Esse procedimento deve ser aprovado pelo Departamento Técnico da FIA, incluindo no artigo de homologação do fabricante da unidade de potência. Quando a gente fala de taxa de compressão, só uma explicação simples, nós estamos falando do volume do cilindro mais o volume da câmara de combustão dividido pelo próprio volume da câmara de combustão. Quando a gente olha um cilindro, aqui você tem 4 cilindros em linha, você tem aqui os pistões, a biela, o virabrequim. Como eu já expliquei para você naquele material que está na descrição, explica isso de uma forma muito mais simples para quem não está tão familiarizado assim com esses componentes, mas o próprio motor da Fórmula 1 tem exatamente todos esses materiais. Logicamente, aqui nós estamos falando de um motor de 4 cilindros em linha, e quando a gente fala de 4 cilindros em linha, nós estamos falando de um motor convencional de carro de rua, mas esses motores que têm 4 tempos, que tem nos nossos carros, também existem os mesmos sentidos de ciclo de Otto para o motor da Fórmula 1. Quando a gente fala de 4 tempos, estamos falando do tempo de admissão, onde a válvula de admissão se abre, você tem a injeção da mistura ar-combustível, o pistão desce, essa admissão acontece, depois as duas válvulas estão fechadas no segundo tempo, o tempo de compressão, o pistão sobe, ocorre a compressão, consequentemente, no ponto morto superior ideal, você tem a centelha da vela, há então a combustão, terceiro tempo, e todos esses gases do escapamento são expelidos quando a válvula de exaustão é aberta, quando você tem o quarto tempo, o tempo de exaustão. Expliquei de uma forma rápida aqui, naquele material que eu insisto sempre dizer para você, eu explico não só isso, mas muitos outros materiais. Mas isso é para você entender como que Mercedes e Red Bull Powertrains conseguiram encontrar uma maneira de alterar a taxa de compressão sem ferir o regulamento, ou pelo menos utilizando a chamada zona cinzenta. Aqui, por exemplo, você já tem toda aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, o pistão, as bielas, o virabrequim, num motor V6. Então aqui você vê aqui os pistões posicionados num estilo em V, 3 para um lado, 3 para o outro, então motor V6, que é o motor que você tem na Fórmula 1. Isso aqui que você tem já é o bloco do motor. Isso que você está olhando aqui, essas
essas estruturas de esfera, me desculpe falar com quem já conhece de mecânico o que eu estou falando, mas tem muita gente que acompanha Fórmula 1, gosta da corrida, mas não entende nada da repimboca da parafuseta. Por isso que eu estou tentando simplificar para vocês aqui. Então você tem esses 3 cilindros aqui, os mesmos 3 do outro lado, essa estrutura que você está vendo aqui anteriormente, dos pistões, da biela, do virabrequim, é o que funciona por dentro do bloco do motor. Portanto, quando a gente está falando de alteração de taxa de compressão, nós estamos falando dessa estrutura, é aí que está a controvérsia, para quando essa polêmica começar a discorrer ao longo da temporada, você já saber do que está sendo tratado. Quando se fala de temperaturas externas, é aqui que está o pulo do gato de Mercedes e Red Bull Powertrains. Por quê? A Mercedes e, portanto, todas as equipes clientes da Mercedes e também a Red Bull Powertrains descobriram uma maneira de obter uma taxa de compressão mais alta sob temperaturas mais altas, ou seja, durante a corrida. Significa que Red Bull e Mercedes conseguirão passar na inspeção, mas ao longo da corrida, essa taxa de compressão consegue ser alterada para mais, aumentando a potência do motor. Já é o primeiro pulo do gato do que eles estão conseguindo. Nessas vantagens que podem ser obtidas por uma taxa de compressão mais elevada, você pode obter mais potência sob a mesma quantidade de combustível. Ora, se você consegue mais potência sobre a mesma quantidade de combustível, significa que ao longo da corrida você pode utilizar um mapa de motor mais agressivo sem o risco de terminar a prova com menos combustível do que o necessário. Percebe como isso já é uma grande vantagem para quem utiliza motores Mercedes ou Red Bull? Lógico que a gente está falando aqui em hipóteses, quando é apresentado esses desenhos de motores para a FIA, a delegação técnica consegue aferir, isso é aberto, os competidores começam a perceber essa questão, mas esse é um primeiro ponto importante para a gente entender a vantagem que existe para Mercedes e Red Bull. O segundo ponto é que com o melhor desempenho, com menos combustível do que com mais combustível, em taxa de compressão mais baixa, você também vai ter uma vantagem de confiabilidade, ou seja, esses motores vão poder durar mais tempo, você vai exigir menos do motor. Essa é a tradução do que está nesse segundo ponto. Você usa menos o motor, força menos o motor e, consequentemente, tem um ganho de confiabilidade sobre isso tudo. Ou seja, isso está estimado em dar um ganho de cerca de 13 HPs, não é muita coisa, mas é o suficiente, principalmente na questão de confiabilidade. 13 HPs é uma potência, de certa forma, interessante para um final de reta para essas equipes, ou seja, os rivais têm o seguinte argumento. O argumento do artigo 1.5 do Regulamento de Motores, que especifica que os carros de Fórmula 1 devem, em todos os momentos, durante um evento, cumprir totalmente os regulamentos estabelecidos nos regulamentos técnicos. Então, esse é o grande argumento das rivais, no caso a Ferrari, por exemplo, para tentar contornar essa situação. A alegação seria de que, no momento da corrida, Mercedes e Red Bull, por mais que em temperaturas externas eles consigam obter uma potência maior, eles estariam aí burlando esse regulamento. Isso aqui é um argumento um pouco do juridiquês, mas preste atenção de que é isso que está por trás disso tudo. Outra alternativa para os rivais é fazer uso do chamado ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities, ou seja, oportunidades de atualizações no desenvolvimento adicional. Como é que isso aqui vai funcionar nessa temporada? Em ciclos de 6 corridas, ao final de 6 corridas, a FIA vai fazer uma aferição de potência dos motores. Se alguma equipe estiver com motores defasados em termos de potência, vai ser dada a oportunidade de uso a mais de horas de bancada de testes, até de uso de dinheiro, se a potência for muito baixa, e com isso as rivais podem, não no âmbito jurídico do regulamento, mas do próprio desenvolvimento, correr atrás dessa desvantagem eventual que possa acontecer. Então, explicando para vocês, fornecedores de motores em atraso de desenvolvimento vão receber mais oportunidades a cada 3 períodos de 6 corridas. Então, da corrida 1 à corrida 6,
vai fazer uma medição. Da corrida 7 à corrida 12, outra medição. Da corrida 13 a 18, e assim a FIA procura minimizar alguma vantagem de desenvolvimento para não ocorrer um desequilíbrio, ou seja, a ideia é que esportivamente possa colocar todo mundo com o mesmo sapato para todo mundo correr com as mesmas condições esportivamente para o espetáculo. Isso seria importante. O segundo ponto aqui, eu vou sair um pouquinho da frente que eu cobri uma parte do texto. Se um fabricante estiver entre 2 a 4% abaixo do melhor motor, então percebe o que está acontecendo aqui, você vai ter uma aferição de quem tem o melhor motor, ele vai ser o teto. Consequentemente, se um fabricante tiver de 2 a 4% abaixo, ele receberá uma atualização extra para tentar encostar nos demais. Se o fabricante em questão estiver abaixo mais do que 4%, ele receberá 2 atualizações extras. Tudo isso é para tentar contornar esportivamente uma desvantagem. Seria muito ruim para o esporte, uma equipe muito atrás no desenvolvimento, outra muito à frente. A audiência cai, não tem imprevisibilidade, não tem competitividade. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Coloca nos comentários. Você acha que é justo a Mercedes poder ter essa vantagem porque conseguiu um desenvolvimento, a Red Bull também consegue explorar uma área cinzenta, ou você acha que isso é um complicador para a temporada? Lembrando que a gente está falando de um esporte de tecnologia, por isso que é necessário revisões regulares do regulamento. Eu já expliquei isso algumas vezes nas lives aqui do canal. O pessoal fica chateado quando a FIA tem essas datas de revisão do regulamento, mas é um esporte de tecnologia, então necessariamente haverá desenvolvimento e você tem que verificar se esse desenvolvimento não fere os princípios éticos já estabelecidos no texto do regulamento. Bom, eu tento explicar para vocês aqui bastante, mas se você não conhece o canal, se inscreva para mais conteúdos e principalmente se você já conhece, senta o dedo no like aí, porque fortalece muito o nosso material. Quero lembrar para vocês então desses conteúdos que eu vou deixar na sua tela para você conhecer um guia completo da Fórmula 1 2026, tudo o que está acontecendo. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.